Paz do Senhor, juventude de Cristo, que bom ter a sua companhia por aqui. Fique ligado porque está começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta para mais um Conectados na Lição para você, juventude de Cristo. Nesse trimestre estamos falando sobre cartas pastorais, princípios para uma vida bem-sucedida. E a lição de hoje é a lição de número 2, que está falando sobre os obreiros Timóteo e Tito. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o comentarista da lição, o pastor César Rosa de Melo. Seja muito bem-vindo, pastor. E eu já vou fazer a minha primeira pergunta. Pastor, de fato, quem era Timóteo e Tito? Pois bem, Tianinha, Tito e Timóteo são os dois personagens que nós estudamos aqui nessas cartas pastorais. De Tito, nós não temos muito conhecimento, a não ser que era uma pessoa do paganismo, que se converte ao cristianismo, se desenvolve de maneira promissora no Evangelho, tanto é que Paulo o incumbe de alguma missão na cidade de Creta, que é justamente onde ele estava no momento da escrita desta carta. Timóteo, nós já percebemos um pouco mais da sua história, da sua educação, e é interessante que eu quero destacar 3 pormenores da vida de Timóteo, porque quando Paulo encontra com Timóteo na sua segunda viagem missionária, tem 3 coisas que me chamam a atenção. Timóteo era jovem, Timóteo tinha uma enfermidade e Timóteo era de pais divididos, porque um era grego, o outro era judeu. E isso é interessante porque talvez nos moldes atuais nós teremos dificuldade em levar Timóteo conosco devido a essas 3 características. Mas Paulo, quando Paulo chega lá, algo ali chama atenção, porque Timóteo, embora sendo jovem, ele gozava de bom testemunho das pessoas que estavam ali. Então, são características que precisam ter em nós, pessoas que gozem de testemunho. Ora, Paulo é um homem muito exigente. Paulo é um homem que gostava das coisas dentro de uma logística. Então, quando ele manda Tito para Creta e manda Timóteo para algumas missões, como para a igreja de Corinto, porém Timóteo não foi bem sucedido nessa missão, e depois também Timóteo vai para a cidade de Éfeso. Então, são lugares onde tinha uma necessidade. E Paulo manda esses homens para lá. Baseado em quê? Baseado que eram homens da sua confiança para efetuar determinado trabalho. Então, Tito e Timóteo foram pessoas convertidas ao Evangelho, foram preparadas, foram treinadas e agora estava sobre uma missão, cada um dentro de uma realidade, para cumprir alguns requisitos, resolver alguns problemas e também instaurar aí uma igreja que tivesse abalizada na verdade, uma igreja que soubesse pregar o nome do Senhor Jesus Cristo, apesar de todos os reveses daquela época. Então, Timóteo e Tito são pessoas da extrema confiança do apóstolo Paulo no exercício da função em que estava. Muito bem. Como mentor, pastor, qual a influência que Paulo exerceu na vida de Timóteo e Tito? Esta pergunta é uma pergunta interessante. Por quê? Porque nós sofremos muita influência do meio em que estamos. E aqueles homens tiveram um privilégio muito grande, que é andar com o apóstolo Paulo. E Paulo tinha um carinho especial. Quando nós vamos olhar as cartas pastorais, nós percebemos isso, o carinho especial que Paulo tinha com cada um deles. Então, esses homens foram criados dentro de um ambiente de intimidade com o apóstolo Paulo, a ponto de considerá-lo como filhos, e na realidade eram filhos na fé. Paulo gerou obreiros nesta relação com Timóteo e Tito, este relacionamento. E obviamente, a influência paulina na vida deles se dá de uma maneira
bem enfática, porque todos eles, primeiro momento, você vê que eles têm uma dedicação a Deus. Eu sei que muitas vezes nós adquirimos muitas coisas de nossos mestres, mas esses dois adquiriram uma vida com Deus através da vida que o apóstolo Paulo tinha com Deus. Se nós fizermos um estudo minucioso acerca disto, nós vamos ver que uma vida de piedade, nós vamos ver uma vida de obediência e uma vida a serviço da obra do mestre. Porque Paulo vivia dessa maneira. Paulo era uma pessoa que era submissa à vontade de Deus. Paulo tinha uma vida piedosa, uma vida de oração, cultivava uma vida de oração, de intimidade com Deus. E estes dois obreiros também aprenderam isso, que as suas vidas só teriam sentido, seus ministérios só seriam eficazes se eles desenvolvessem um relacionamento com o dono da obra. E isso é importante demais, porque nós vivemos numa época onde, se nós não tomarmos cuidado, o tempo nos consome, a nossa agenda nos rouba de Deus. E é por isso que nós temos que, a cada dia mais, primar por uma vida de devoção. Não podemos apenas amar a obra, mas principalmente ao dono da obra. Paulo ensinou isso a esses dois homens que, apesar das dificuldades, apesar dos momentos difíceis, eles não poderiam abrir mão de ter intimidade com aquele que os chamou para uma obra tão sublime, que é a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, a editora Betel está disponibilizando para você, Juventude de Cristo, o PIL, que é o Programa de Incentivo à Leitura a todos vocês, para complementar ainda mais o seu conhecimento nos estudos da palavra. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a representante da Juventude de Cristo. Eu estou falando dela, diaconisa Juliana Nascimento. Seja muito bem-vinda. Juliana, o que você trouxe para nós no PIL desta semana? Muito obrigada, Tia Aninha. Para mim é um prazer estar aqui mais uma semana no Conectados na Lição. Bom, e o tema do PIL dessa semana é a sucessão como necessidade urgente da igreja. E se você quer saber mais sobre esse assunto, é só acessar o site da editora Betel e fazer o download gratuito do seu programa de incentivo à leitura. E eu já quero aproveitar para fazer a pergunta de hoje para o pastor César Rosa, o nosso comentarista da lição. Pastor, a juventude quer saber: como o jovem deve se preparar para ser um obreiro de valor? Uma pergunta bastante interessante, porque todos querem ser, mas nem todos conseguem ser. E quando se fala de obreiro de valor, a Bíblia, a própria carta pastoral, fala que numa grande casa não existe apenas vaso de honra, existem também vasos de desonra. O grande propósito de Deus para as nossas vidas é que nós venhamos nos preparar ao máximo para sermos obreiros de valor na sua seara. E como se preparar para isso? Primeira coisa é cultivar uma vida de estudo da palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo vai dizer: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Se você quer ser um obreiro de valor, tenha tempo com a palavra de Deus. Ocupe-te em estudar a palavra de Deus. Existem vários cursos de teologia na sua igreja ou núcleo. Faça um curso de teologia, procure apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Segundo, se associe a pessoas que agreguem valores ao seu ministério. Existem líderes espirituais, existem pessoas que são representantes de Deus, o seu pastor. Procure se assessorar de pessoas cuja vida transmita a glória de Deus para você. Quando nós olhamos para a sucessão de Moisés, vemos que Deus levantou Josué. Mas um texto que me chama bastante atenção é que o jovem Josué jamais se afastava da tenda da congregação.
O que é isso? Era a pessoa que estava envolvida, que procurava estar onde o seu líder estava, onde a glória de Deus estava. Que nós, nesse momento de tanto marketing, que nós, nesse momento de tanto merchandising, de tanta promoção, que nós venhamos buscar a glória de Deus, que nós venhamos estar onde a glória de Deus está. Eu não me esqueço de uma frase dita por um certo pregador, que a glória, a fama está esculpindo ídolos, mas a unção está forjando profetas. Que nós não venhamos ser construídos através da popularidade e nem da fama, mas que a nossa vida, que o nosso ministério venha a ser construído debaixo do altar, debaixo da unção. O mundo está carecendo de pessoas cujo coração inflame com a mensagem do Calvário. O mundo está clamando por homens que, quando abram a boca, são homens cuja a vida é regida por Deus. Que nós venhamos a cada dia mais buscar a glória de Deus nas nossas vidas. Que nós venhamos a entender que o que temos deve ser consagrado a Deus para o bem da sua obra. Só seremos obreiro de valor quando morrermos para nós mesmos e deixarmos Cristo reger a nossa vida todos os instantes. Que Deus te abençoe e que você a cada momento seja impactado com essa glória que Deus quer nos dar para mudar o mundo, começando pela mudança na nossa vida. Deus te abençoe. Uau! Conectou? Lembrando a você que o nosso comercial está a todo vapor. Você que ainda não adquiriu o seu livro Subsídio do Trimestre, Cartas Pastorais, Instruções para uma Jornada de Sucesso, do nosso comentarista da lição, pastor César Rosa de Mello. Poderá assim proceder num desses telefones que está passando na sua tela. Lembrando a toda a Juventude de Cristo que lá na nossa loja virtual você poderá adquirir a sua Bíblia do Culto Jovem. Olha, arrojada para a juventude que não perde tempo de ser edificada à luz da palavra. Bem, nós vamos ficando por aqui, mas se Deus quiser, na próxima semana estaremos voltando com mais um Conectados na Lição com um novo tema, Moldados pelo Caráter de Cristo. Nós te encontramos aqui. Deus abençoe e até lá!